Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Os domingos cá estamos para um olhar aquilo que são os principais acontecimentos da semana. O nosso comentador residente Fernando Lima. Boa noite, Fernando. Uma semana então continua a ser marcada fortemente pela liquidação do nosso banco. Vamos ter este assunto então certamente com destaque aqui neste programa. Para já vamos olhar para o assunto da semana escolhido pelo Fernando, é a aprovação do investimento na área coral do Rovuma pela administração da ENI. Fernando. Bem, eu escolhi este tema porque é de facto uma boa notícia e o nosso país precisa, com grande urgência e com grande cuidado, de boas notícias. Desesperadamente precisamos de notícias desta dimensão. A multinacional italiana ENI anunciou sexta-feira que vai começar, ou seja, aprovou o investimento na área coral. A área coral é a área sul da área 4 da Bacia Rovuma, onde a ENI é o maior parceiro desta área e, portanto, tem o estatuto de líder de exploração desta área, e esta é uma área também onde a ENI vai fazer um projeto de exploração pioneiro, que é não estabelecer fábricas de gás liquefeito em solo, em terra, portanto na costa, mas vai colocar no local uma plataforma, e é nesta plataforma que vai ser feita a transformação do gás a partir de 6 poços da área coral. A área coral uma plataforma flutuante. Uma plataforma flutuante, exatamente. Isto não significa ainda o FID, ou seja, a decisão final de investimento. Mas é uma etapa importante. É uma etapa muito importante. Os outros parceiros da ENI terão que tomar decisão igual, e aliás não se espera outra decisão que não seja irem atrás do líder no bloco, e depois passa-se a outra fase ainda mais crucial, que é ir buscar os financiamentos para este projeto, uma vez que à partida sabemos que a ENI não tem os fundos para fazer todo este trabalho. Mas para todos os efeitos, em fevereiro houve a aprovação do governo deste projeto, e depois, há 2 meses, a ENI fechou um acordo de fornecimento com a BP da venda por 20 anos. Por 20 anos. A administração da ENI agora toma esta decisão importante. Significa que os elementos mais ou menos importantes, estão todos a conjugar-se para se avançar para a exploração. Aliás, é agora que, mais mês, menos mês, que também vai sair a carta ExxonMobil, porque pensa-se que a ExxonMobil tem exatamente a componente capital para alavancar os financiamentos da exploração desta planta do gás a partir desta plataforma flutuante. Portanto, esta componente da ExxonMobil, Fernando, desculpa, o nosso governo está, digamos, a esfregar as mãos. Está a esfregar as mãos. Há mais valias a saírem desta transação. Certo, mas exatamente a forma como a ExxonMobil está a construir, ou já construiu, a engenharia fiscal desta aquisição, é exatamente destinada a, de algum modo, não vou dizer, sonegar é uma palavra feia, pagar o mínimo possível. Mas pagar o mínimo possível, aliás, e também a própria ENI também já tinha sido. Não estou a dizer nenhuma coisa insultuosa para a Mitsui ou para a Vale. A Vale e a Mitsui também estão exatamente, ou já construíram a mesma energia financeira, em que a Mitsui ficou com uma parte significativa dos ativos da Vale no corredor de Nacala, mas a natureza do negócio é feita no sentido de, primeiro, o negócio foi todo feito fora de Moçambique, feito da praça fiscal financeira de Moçambique, e portanto a ideia é exatamente, e mais uma vez, estar de algum modo fora da alçada do fisco moçambicano. Para todos os efeitos, só nos lembrarmos do negócio da ENI, o tempo que levou até o governo conseguir o que conseguiu, que ainda assim existe uma percepção global de que não é exatamente o que havia muito mais a receber do que exatamente acabou de receber. Muito bem, vamos ficar então na expectativa de ver como é que se desenvolve este negócio
da ENI, numa altura em que também a expectativa é que a Anadarko dê esses passos em simultâneo, o que seria um balão Teremos que esperar pelo menos mais 6 meses para ouvir o mesmo tipo de notícias da Anadarko. Enfim, são as notícias então boas de que o nosso Estado está a carecer, o nosso país no geral está a carecer nesta altura. Vamos então aos temas que elegemos. Vamos começar pelo primeiro tema, que tem a ver com as chamadas dívidas ocultas. O processo nesta altura desenrola-se, dirime-se noutros patamares. Há uma espécie de um braço de ferro entre governo e credores. Os credores decidiram organizar-se numa espécie de um sindicato que lhes permite, digamos, confrontar o governo neste dossiê. O governo contratou, por seu turno, uma empresa de comunicação a nível da Europa, que é a Global Communications, se não me engano. Depois contratou uma empresa ao nível da área jurídica, Lazar. Duas, uma para a área financeira e uma para a área jurídica. Exato. E está, digamos, a pelejar, digamos assim, nestas áreas. O que é certo é que, através destas entidades que o governo contratou, emitiu um comunicado esta semana aos doadores, e que não foi um comunicado, digamos, muito simpático. Basicamente diz que o governo quer abrir, enquanto os doadores, no comunicado que anunciaram semana passada, quando comunicavam exatamente a sua organização nesse sindicato, diziam que querem renegociar a reestruturação da dívida da MAMI e da Proíndices apenas depois da auditoria que já está a ser levada pela Kroll. O governo emitiu um comunicado esta semana em que diz que não quer esperar pela auditoria, está com pressa, portanto, de renegociar a reestruturação da dívida, que, como se sabe, tem uma prestação que vence agora em janeiro, uma prestação bem significativa, portanto, quer negociar a reestruturação desta dívida agora mesmo, ao mesmo tempo que renegocia a assistência financeira com o FMI, sinalizando então para outros doadores. O que é certo é que estamos, digamos, neste impasse, Fernando. Como é que olha para isto? Bem, eu acho que estamos neste momento numa guerra de comunicados. O Governo emite os seus comunicados pela mão da Lazard & Casey, e os credores, por seu lado, têm os seus posicionamentos, e a terceira vertente, o FMI, diz que vai acompanhando as posições dos dois lados. Aliás, é interessante porque a posição do FMI é de dizer, sem a auditoria e sem ver luz no fundo do túnel em relação à reestruturação da dívida, não há novo programa de cooperação. E é interessante, e não me parece ingênuo, o editorial do Notícias de sexta-feira, que sugeria que Moçambique está a fazer tudo o que o FMI já exigiu e que o FMI não está a fazer nada em relação a Moçambique, portanto, sugerindo que, em termos de linguagem corrente, o FMI abrisse os cordões à bolsa. Ora, Jeremias, não é isso que vai acontecer. Aliás, um outro acontecimento, ou dois acontecimentos esta semana demonstram, digamos, o atual, como está a evoluir o atual cenário. Por um lado, a Holanda, que desembolsou fundos para um projeto de água. Fundos não ao nível dos montantes habituais que a cooperação holandesa desembolsa em relação a Moçambique. De qualquer forma, é um sinal no sentido de dizer: vocês deram um passo no sentido correto, ou seja, aceitaram a auditoria, estão dispostos a discutir a dívida, nós também mostramos boa vontade. Por outro lado, temos a União Europeia, que diz que está disposta a entregar a Moçambique 150 milhões de euros anuais nos próximos 5 anos para projetos de desenvolvimento, e o se é, mais uma vez, a auditoria, sobretudo a auditoria e o reencontro com o FMI. Portanto, são todos estes sinais que temos que ver em conjunto. Em relação aos credores,
há duas questões que me parece que são muito importantes. Uma que tem a ver com a reestruturação da dívida da Ematum conseguida no primeiro trimestre deste ano. O governo de Moçambique, com sucesso, conseguiu reestruturar esta dívida e, portanto, arrastar ou chutar ou protelar os pagamentos, o serviço, quer o retorno de capital em relação aos credores da Ematum para 2023. Ganhando tempo, apesar de que a prestação final acaba por ser muito gorda para aquilo certo. que... Não. Mas aqui, a tal perspectiva há o elemento que os credores estão agora a protestar, de algum modo ocultando que havia outras dívidas. Já na altura, vários credores protestaram e disseram que não iam aceitar ou iam pôr em causa a reestruturação desta dívida porque foram enganados e porque também descobriram que afinal não estiveram a investir numa frota pesqueira, mas estiveram a investir no armamento de Moçambique. Ora, esta questão volta outra vez à colação, porque agora sabe-se de todos os envolvimentos dos dinheiros para as operações, não só da Ematum, mas das outras empresas. Levanta-se a possibilidade de ainda haver outros endividamentos. É isto que os credores, aliás, estão a argumentar. Estão à espera da auditoria, exatamente, para dizer: nós queremos ver a auditoria para saber naquilo que estamos a investir e onde foi o dinheiro que nós investimos. Claro que... Para todos os efeitos, Fernando, o que o Governo fez agora foi um devedor, não o devedor coitado, foi o devedor que levantou o peito, levantou a voz e disse assim: meus senhores, ora negociamos agora, porque daqui a mais algum tempo, se a situação continuar como está... Primeiro diz assim, a situação das dívidas está insustentável, portanto o país não tem condições de pagar, porque é o mesmo dizer que a prestação de janeiro não tem como sair. Reiterando a apresentação feita pelo Ministro das Finanças em Londres. Portanto, reitera neste comunicado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz... Ou negociamos agora, porque depois vai ser pior. Portanto, se agora já é insustentável a dívida, não temos como pagar, depois o cenário é ainda pior. Ou seja, ou aceitas renegociar agora, ou depois nem sequer vais apanhar uma parte do dinheiro. Numa linguagem mais vulgar. Bem, aquilo que o Governo tentou fazer foi: nós somos um parceiro de bem, nós devemos ser respeitados, não obstante... digamos, situação crítica, estarmos com as calças em baixo e estarmos numa situação complicada, somos um parceiro de bem. Portanto, afastando, por exemplo, uma das hipóteses que era Moçambique declarar que não pagava a dívida, e os credores sabem que esteve aqui um consultor internacional de grande renome que exatamente disse ao Governo não pagar, porque existem fundamentos legais em que o Governo se poderia alicerçar para não pagar. Caminho difícil. Exato. Mas o Governo exatamente criou o ruído sobre esta possibilidade, mas veio dizer afastou a nossa posição é de pagar. Primeiro ponto. Depois, quando, por exemplo, a JP Morgan sugeriu que poderia haver haircuts, portanto, cortes nas dívidas de capital, a Lazard, em nome do Governo de Moçambique, veio dizer: fiquem calmos, não há nenhum corte de cabelo, a dívida é toda para se respeitar. Ou seja, no meio da nossa pobreza e da situação frágil em que o Governo se encontra, a posição foi de dizer: não, nós fizemos o nosso TPC, nós queremos negociar, estão aqui os números, estes são os números, são estes e mais nenhuns, portanto, vamos avançar. Vamos avançar porquê? Porque esta faz parte do compromisso também com o FMI, ou seja, é importante para o FMI, não é que nós comecemos a pagar a dívida, mas que se veja luz no fundo do túnel, no sentido de dizer: já está
a dívida começa a ser reestruturada. Este é o calendário, esta é a matriz dos pagamentos. Não há aqui nenhum programa que se está a pedir de escusa de pagamento de dívida. Moçambique está a assumir os seus compromissos, logo podemos começar a discutir um novo programa. Começar a discutir um novo programa também é importante. Porquê? Porque também dá um sinal para os credores que Moçambique está a aproximar-se do right track, ou seja, está a encarrilar na direção correta, ou seja, no restabelecimento das relações com o Fundo Monetário Internacional, no rescalonamento da sua dívida, na aceitação daquilo que correu mal em relação a estas dívidas com o Crédito Suíço e com o VTB. Logo, isto é, de algum modo, um encorajamento, porque no fim do dia, os credores, aquilo que lhes interessa não é tanto de fazer política, é de dizer onde é que está o meu dinheiro e quais são as garantias que eu tenho o meu dinheiro de volta. Por todos os efeitos, Fernando, se recuarmos apenas uns meses, vamos encontrar que esta dívida havia plenos pulmões. O nosso Ministro da Economia e Finanças garantia que não era sustentável, pagava-se e tudo, no âmbito disso reestruturou-se a dívida da Ematum. E de repente, meses depois, temos o mesmo Ministro das Finanças a dizê-lo, e curioso é que nunca isto foi dito dentro dos nossos mídias aqui internamente, é sempre dito em comunicados para fora, em apresentações para fora, que esta dívida não é mais sustentável. E para todos os efeitos fica uma coisa que o Governo está sempre a dizer aos credores, que a única garantia que nós temos são os recursos, é o gás, e que vamos consignar as receitas do gás que vêm aí, as putativas receitas do gás, vamos consigná-las para o pagamento desta dívida. Claramente é daí este adiamento que o Governo está a querer do ponto de vista do início, ou pelo menos da continuação, uma vez que houve o início do pagamento. Digamos que neste momento não há tanto adiantamento, ou seja, o Governo, o Governo necessita desesperadamente de encontrar o caminho à normalização das relações com a comunidade internacional. Por exemplo, claramente aquilo que a União Europeia está a dizer é acenar ali com 700 milhões e dizer, olha, estão aqui, mas se vocês não fazem determinados o vosso TPC, estes 700 milhões são 700 milhões virtuais. Claro que o Governo, de algum modo, esquece, e eu acho que se esquece claramente, que vivemos numa outra sociedade, numa sociedade que não tem só uma comunicação social clientelista, que não tem só uma sociedade civil feita de militantes da Frelimo disfarçados de sociedade civil, que dizem aquilo que o Governo quer. Há pessoas que fazem contas, há pessoas que sabem ver cenários económicos, financeiros, cenários políticos e, portanto, muito antes do Governo reconhecer que o rei vai nu, a comunicação social e a sociedade civil moçambicana há muito que tinham detectado que a situação era mesmo muito complicada para Moçambique e, aliás, a única opção que restou, neste caso ao Ministro das Finanças, que tem sido um bocadinho o patinho feio de todo este dossiê, foi ir a Londres e atirar a toalha ao chão. Agora, na verdade, foi a Londres abrir o coração e dizer a verdade que muitas vezes se recusou a dizê-la cá internamente. É claro, porque cá internamente temos os nossos compatriotas
que acham que por baterem no peito muitas vezes e falarem em soberania e em independência nacional, que isto é que dá o pão para a boca dos moçambicanos, a que faz girar a nossa economia. Girar a economia e avançar no desenvolvimento é um bocadinho mais complexo que apenas autoestima e palavras, quando essas palavras não têm ou não se apoiam em conteúdos fortes. Fernando, vamos avançar. Antes de avançar ao segundo ponto, uma questão que sempre se coloca. O papel, nós estamos a discutir aqui a definição do futuro de Moçambique. Quando se apresenta garantias de receitas futuras, os chamados frutos futuros, é uma consignação de rendimentos na prática que vamos fazer para como as garantias especiais de cumprimento destas obrigações que nós temos com o Estado. Há toda uma soberania que está a ser posta em causa. E vemos um elemento importante da soberania que se chama Parlamento, completamente à margem, pelo menos deste processo, ligado diretamente com os credores. Dirão alguns, o Parlamento criou a sua comissão para lidar com isto. Mas já vimos, se foi necessário contratar uma empresa da dimensão da Kroll para andar atrás deste processo, claramente um reconhecimento de que não é uma comissão qualquer capaz de chegar à verdade disto. Quer dizer, de acordo com aquilo que está previsto, até próximo mês o Parlamento, a Comissão Parlamentar que está a seguir este assunto vai apresentar o seu relatório. Quase previsivelmente vai ser um relatório muito, superficial, levantando as questões que todos nós já conhecemos globalmente, talvez uma e outra novidade, mas não irá à essência. Mas as grandes definições não se travam neste campo onde a Comissão Parlamentar está a agir. Travam-se lá, como nós vimos, onde o Governo já contratou empresas especializadas, em reconhecimento de que não é aqui onde digamos, pegando um pouco, fazendo uma metáfora com as eleições americanas, os battlegrounds, não é aqui onde se vão travar. Portanto, como é que o Fernando olha para isto? Bem, é assim, eu não afasto liminarmente o papel secundário do Parlamento moçambicano. Por um lado, o Parlamento é envolvido quando, por exemplo, a senhora Antoinette Sayé, do Fundo Monetário Internacional, disse: vocês têm que dizer aos moçambicanos. E a maneira que o governo escolheu de dizer aos moçambicanos foi convocar a conferência de imprensa e foi dizer ao Parlamento. Depois, numa segunda fase, o Parlamento, que também antes de serem descobertas as dívidas, nem sequer queria discutir o assunto, porque eram assuntos de jornais, reconheceu o problema, mas não queria comissão de inquérito. Digamos que a comissão de inquérito foi lhes metida pela boca abaixo e não havia outra alternativa que era para salvar a face. Para mim, este é um exercício político importante, porque eu acredito que dentro da Frelimo há as suas próprias dinâmicas de debate, de crítica, de contradições, de posicionamentos, e isto também é importante para que dentro deste partido se questionem determinadas posições, determinados caminhos que foram seguidos, que de algum modo melhorem, por exemplo, a qualidade da democracia interna desse mesmo partido. Portanto, sim, devemos ter algum cinismo a olhar em relação ao exercício que o Parlamento está a fazer, mas não é deitar, não é um tempo perdido. Há sementes de debate que são importantes dentro da própria Frelimo e para o questionamento destes setores mais oportunistas que acharam que o país estava meio distraído e acharam que podiam fazer coisas à revelia dos órgãos de fiscalização, de balanço e de equilíbrio, que é isso de que é composto uma democracia.
Muito bem, vamos seguir para o segundo caso, o caso do nosso banco. Já foi, como discutimos na última semana, anunciada a liquidação. Há um processo de liquidação já em curso. Foi nomeada uma empresa, então, para liderar este processo. A grande questão que se discutia, Fernando, nós afloramos, tem muito a ver com um pouco as decisões que foram tomadas, nomeadamente no âmbito do diploma 61/2016, de 21 de setembro, do Governo, do Ministério das Finanças, que define o valor a pagar aos depositantes, que são os 20 mil meticais, e levantam-se questionamentos ao longo desta semana. Vários juristas têm estado a discutir isso. Quais são os critérios para a determinação desses 20 mil meticais? E depois, quando vimos que o diploma ministerial é de 29 de março, mas ele só é publicado em BR, portanto, a 21 de setembro, daí então tem esta designação de 61/2016, de 21 de setembro, e quando ele é publicado em 21 de setembro, parece que é feito muito à medida, portanto, parece que se estava à espera de um caso concreto para que ele fosse aplicado. Queria ver este primeiro aspecto relativamente aos depositantes, até porque se tem discutido ao nível dos meios do direito esta questão, pego só, e alguém me chamava a atenção do artigo 58 da Constituição da República de Moçambique, que se refere ao direito à indemnização e responsabilidade do Estado. Número 1 fala do direito à indemnização, número 2 é que é a responsabilidade do Estado, nomeadamente dos agentes do Estado, isto no âmbito do Instituto de Responsabilidade Civil. Número 1 diz: já todos era conhecido o direito de exigir, nos termos da lei, indemnização pelos prejuízos que forem causados pela violação dos seus direitos fundamentais. Portanto, repito, a todos era conhecido o direito de exigir, nos termos da lei, indemnização pelos prejuízos que forem causados pela violação dos seus direitos fundamentais. E um constitucionalista levantava-me isto, dizer que a Constituição está acima de qualquer lei infra e, portanto, é preciso que se implemente isto. Nenhum diploma ministerial estaria... Mas resta saber se os depósitos dos bancos ou o não pagamento do depósito do banco é uma violação aos direitos fundamentais dos cidadãos. É o direito de exigir indemnização que está em causa. Portanto, eu tinha 6 milhões no banco e é uma determinação de que só me pagam 20 mil. Se eu tenho o direito de exigir indemnização nos termos daquilo que o artigo 58 estipula ou não? É assim, esta provavelmente foi a semana mais negra nos últimos anos da banca moçambicana. Pois. Os volumes de massa monetária retirados dos bancos comerciais para os fins que nós nem sequer podemos imaginar foram enormíssimos. Há pequenos bancos que chegaram a reter a respiração com o volume de levantamentos que sofreram nos seus vários balcões. Portanto, significa que esta foi uma medida que lançou claramente o pânico no sistema financeiro, na sociedade moçambicana. A sociedade moçambicana, de algum modo, nos últimos anos, tem sido, digamos, incentivada a tirar o dinheiro do colchão e de outros meios de guardar o dinheiro na machamba, ao lado da árvore, do cajueiro, da maforreira, e ir pôr o dinheiro no banco. De repente, aquele sítio onde disseram para pôr o dinheiro, estão-lhes a dizer: vocês aí que puseram o dinheiro só têm direito a 20 mil meticais. Portanto, eu acho, por exemplo, que houve uma falha de comunicação muito grande, quer da Associação Moçambicana de Bancos e quer do Banco Central. No bom sentido, ou no sentido de corrigir ou de emendar a mão, a conferência de imprensa que o Banco de Moçambique fez na sexta-feira foi muito importante para tentar, de algum modo, dar confiança aos depositantes, dar confiança ao mercado, dar confiança, digamos, aos cidadãos que as coisas não são
tão dramáticas. Agora, houve também alguma mudança de... Não, as pessoas do Banco Central são pessoas de carne e osso, portanto sabem sentir como as coisas estão. Por exemplo, claramente houve uma série de declarações muito irresponsáveis, nomeadamente sugerindo-se quais são os bancos que a seguir vão cair. Houve tabelas forjadas, ao nível dos que eu acho que inclusivamente foram uns bancos que usaram contra outros bancos. Estas tabelas, repito, são forjadas, não têm nenhum fundamento. Aliás, é interessante que quer o BCI, quer um banco de dimensão mais pequena, o Banco Mais, se viram forçados a, digamos, vamos lhe chamar comunicados para tentarem acalmar os seus depositantes e, numa perspectiva mais lata, acalmarem o mercado. Mas quem criou este ruído no mercado foi o próprio Banco Central? Não, foi o Banco Central. Não. Quando há estas medidas todas, quando é liquidado um banco e depois, de uma forma unilateral, se remete as pessoas para um diploma ministerial que foi aprovado há 1 mês e meio, Fernando, transmite uma sensação de que faltou boa-fé neste processo todo. Transmite uma sensação, quando nós dizemos que, há pouco tempo dizemos que o nosso sistema financeiro é sólido, é credível, e quando um banco cai, há pessoas que perdem as suas poupanças. Como explicar aos outros que ainda não perderam as suas poupanças que este sistema financeiro é sólido? Aliás, volto à Constituição, Fernando, o artigo 126, relativamente ao sistema financeiro, diz que o sistema financeiro é organizado de forma a garantir a formação, a captação e a segurança das poupanças, bem como a aplicação dos meios financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social do país. Portanto, a questão da segurança das poupanças como um elemento constitucional está aqui. Aí o Banco de Moçambique pode exatamente argumentar que, para a segurança das poupanças e porque havia um banco tóxico no mercado, cortou o mal pela raiz e fechou o banco para este banco não causar mais problemas ao sistema financeiro. Mas banco esse que era suposto estar a ser alvo de um acompanhamento minucioso da supervisão bancária, por exemplo? Eu acho que estava, e mais, diria que este banco foi trazido ao colo do Banco Central durante vários meses, para não dizer durante vários anos. Por exemplo, quando este banco mudou de nome, de BMI para nosso banco, publicou em catadupa, acho que 3 ou 4 relatórios de contas. Só o facto de em 2 meses publicar relatórios de 4, 5 anos, isto mostra que este banco estava a atuar em clara violação com aquilo que são as regras do Banco de Moçambique, que exige que os bancos não só publiquem os seus relatórios de contas anuais, acho que a partir de 31 de março ou até 31 de março, como depois, no fim do primeiro semestre, façam um relatório mais sistemático e mais reduzido para darem ao mercado as indicações da saúde financeira desse banco, o que não aconteceu em relação ao nosso banco. Mas, de qualquer forma, eu acho que é preciso pôr as coisas em contexto. Este banco é um banco com 5 mil clientes individuais, repito, 5 mil. A maior parte dos nossos... não há nenhum bairro em Maputo que tenha apenas 5 mil famílias, 2.900 clientes, empresas. Dizem-me, e a informação me parece de toda a credibilidade, que 91% dos clientes individuais têm depósitos abaixo dos 20 mil meticais. Ou seja, muitos destas análises populistas que andaram pelas redes sociais não têm fundamento, porque o nosso banco não tem, os camponeses de Palma não puseram as suas poupanças no nosso banco. Portanto, é preciso também, e o Banco de Moçambique sabe exatamente quem são os clientes, do nosso banco. Mas isto é análise para o caso concreto. Para todos os efeitos, eu queria
baseado no diploma ministerial, este 61/2016, de 21 de setembro. Portanto, ele legisla e sabemos que a lei, portanto, é feita pelo abstrato, não é feita para casos concretos. Aquele diploma, ele legisla para todas as situações. Ou seja, hoje foi o nosso banco que, por felicidade, como diz o Fernando, a maior parte das pessoas tem abaixo de 20 mil meticais. Ainda que haja essa minoria tem direitos patrimoniais que estão a ser lesados e que, portanto, o facto de haver uma maioria numa situação não pode fazer com que a minoria seja prejudicada numa situação desta natureza. Mas é uma situação. E se fosse um outro banco que tem dimensão diferente, em que as pessoas têm poupanças de outro nível, era mesmo? Não, Jeremias, exatamente quando o Banco de Moçambique detectou os sucessivos incumprimentos do Moza Banco em relação a honrar compromissos de liquidez, significa quando um cliente vai ao banco e quer levantar 200 milhões de meticais, teve o Banco de Moçambique que entrar com o dinheiro porque o Moza Banco não conseguia pagar este cheque. Teve que ver que tipo de intervenção vamos fazer. Porquê? Porque estamos a falar de um banco com 100 mil clientes, que tem uma rede de 20 mil empresas ligadas. Aqui sim seria o sistema, e uma importância de mercado ao nível dos quase 8%. Portanto, por isso mesmo, o Moza não foi liquidado, foi intervencionado, porque o impacto, e quem é que está a assegurar liquidez ao Moza Banco? O Banco Central, ou seja, o Banco Central tornou o Moza Banco num banco credível e seguro a partir do momento que está a meter dinheiro no banco e a dizer não há problema com os depósitos neste banco porque nós vamos honrar tudo o que está por detrás, sabendo-se que empresas estatais-chave estiveram na base da crise de liquidez deste banco. Não é o problema do nosso banco. Agora, voltando à questão que o Jeremias está a colocar, sim, pode-se colocar a questão de ser uma tailor-made, ou seja, um diploma ministerial feito à medida. O diploma ministerial é aquele que fixa os limites dos 20 mil meticais. Agora, a questão em relação aos 20 mil meticais, em relação a este diploma e em relação a todas as leis que criaram o Fundo de Garantia e Depósitos, a sua forma de constituição, isto permite, e a administradora Joana Matsoma acho que frisou isto, permite aqui também flexibilidade, ou seja, são 20 mil meticais, mas este fundo que é comparticipado pela banca comercial e pelo Banco Central pode ser alargado. Agora, esta é uma parte da questão. Agora, todas as outras questões que o Jeremias está a levantar são as questões subsequentes que devem ser dirimidas em sede de tribunal, ou seja, não só em relação à liquidação, como em relação à má gestão. Mas aí os clientes têm que intentar ações cíveis e ações, nomeadamente em relação a eventuais ilícitos de natureza criminal, em relação à gestão do banco. E é isto também que é a minha interpretação da conferência de imprensa do Banco de Moçambique e o posicionamento do bastonário da Ordem dos Advogados, que há outras formas de os clientes do banco se ressarcirem dos dinheiros que têm lá no banco. Ou seja, através da massa falida que vai ser apurada por esta comissão liquidatária, certamente que haverá ativos, e esses ativos poderão ser... Tem de haver até, por exemplo, o banco, de acordo com o último relatório, tinha 3 mil milhões, cerca de 800 mil, 3 mil milhões, cerca de 3 mil milhões de meticais
de depósitos. Portanto, esse dinheiro tem que estar em algum lugar. Sim, tem que estar em algum São lugar, créditos nomeadamente concedidos. podem estar nas mãos das pessoas que foram buscar dinheiro enquanto mutuários do banco. E este é um dos papéis da Comissão Liquidatária, ir atrás de quem está a dever dinheiro ao banco, aliás, como ainda hoje procede, digamos, a tentativa de recuperação dos créditos do falido Banco Austral, ou seja, há pelo menos duas empresas que têm a responsabilidade de ir atrás destas pessoas que ficaram a dever ao Banco Austral, negociar as suas dívidas, rescalonar as suas dívidas e fazerem com que estas pessoas paguem ao Banco Austral. Neste caso, depois os dinheiros vão para o próprio Tesouro. O Fernando está a levantar um campo que é o campo do direito civil, portanto, as relações entre particulares, que em caso de ausência de entendimento, é obviamente o juízo que vai ter de dirimir. Eu não estava a referir-me esta dimensão, obviamente, é incontornável. É uma relação entre eu, como depositando um banco e o banco, é uma relação que, entre particulares, diria assim. Eu estava a referir-me ao nível do sistema, de olhar para o sistema, o mesmo sistema que nos vem garantindo que, meus senhores, o nosso sistema financeiro é sólido, os nossos bancos estão estáveis, podem depositar as vossas poupanças. Estamos num país que está a apelar sistematicamente às pessoas para não ficarem com dinheiro em casa, porque é mais seguro nos bancos e de repente acontece todo este cenário. Eu percebo o ponto e tenho que tomar uma posição antipática. É assim, a Constituição também diz que garante aos moçambicanos o acesso à saúde e o acesso à escola. Não garante. Grupos de cidadãos já puseram o Estado no tribunal porque os seus filhos não entram na primeira classe. Não conheço, ou seja, a própria Constituição tem uma série de proclamações que têm, digamos, em última análise, um fundamento eminentemente político e não tanto de cumprimento, embora um constitucionalista vai argumentar que sim, que é para cumprir e que tem sempre uma base jurídica, aliás, por isso mesmo que a Constituição é a lei-mãe, e, portanto, na base da Constituição, o próprio Estado pode ser questionado se faz o delivery ou providencia determinados serviços garantidos constitucionalmente aos seus cidadãos. Porque eu penso, e apesar de isto ser controverso, que há um elemento de risco para todos os cidadãos ao tomarem a decisão de irem ao banco e porem dinheiro do banco. De qualquer modo, este é o elemento que foi sendo, digamos, negligenciado. Certamente. Nunca foi levantado. Não foi levantado, era altamente fiável. Mas uma das nossas características da nossa sociedade é esta promiscuidade entre o Estado, o privado. Por exemplo, na banca. Nós parecia sempre que o Banco Central e os bancos comerciais estavam todos na mesma cama, nas inaugurações, nos discursos que eram sempre convergentes para os mesmos objetivos. Ora, o banco, o supervisor, o Banco Central, o supervisor do sistema bancário não pode estar na mesma cama com a Banca Central e estas duas intervenções no Moza Banco e no Novo Banco demonstram claramente que tem que haver uma relação e uma separação de águas no relacionamento entre o Banco Central e os bancos comerciais. Fernando, há uma outra perspectiva, eu estou aqui a trazer as várias perspectivas que se têm, não é que são minhas posições, exatamente. Eu estou a trazer aquilo que se está a discutir, até para... há uma corrente que defende que o Estado aliciou a banca, nomeadamente com aquelas campanhas, vamos bancarização, vamos aos distritos, vamos para sei lá o quê, consciente, portanto,
aliciou esta banca por via da expansão territorial para assegurar a bancarização. E muitas vezes sem olhar para critérios, muitos dos critérios que estão a ser evocados hoje em dia foram negligenciados, ninguém olhou para eles deliberadamente em nome da garantia da bancarização. E de repente vem a crise. E de repente o mesmo Estado que disse aos bancos, que apelou aos bancos para se expandirem, para garantirem os serviços financeiros no país, incluindo onde não havia condições, o que significa os bancos investirem dinheiro com a perspectiva de o ganharem a prazo, sem garantia, portanto, de o ter no imediato. Era um investimento, portanto, o que estavam a fazer. Esses bancos foram fazendo esse esforço. E, de repente, há a crise, existem os bancos que façam aportes financeiros, quando esses aportes estão onde? Em Catandica, em Majuba, enfim, com a criação, com a extensão dos bancos e tudo isso. E que não se terá dado tempo aos bancos, aos próprios bancos, portanto, habituou-se os bancos a trabalhar sob determinados critérios e, de repente, exigiu-se outros critérios, exigiu-se aportes de grandes dimensões de valores, no momento em que o próprio mercado está sugado, não tem dinheiro e, portanto, os bancos eminentemente nacionais sem capital estrangeiro não tinham capacidade de sobreviver, só aqueles que tinham as casas-mães é que tinham possibilidade de fazer esse aporte. O que é que lhe parece esta tese? Bem, a questão é que nós estamos no meio de uma tempestade e no meio da tempestade só vão sobreviver aqueles que tiverem as estruturas mais sólidas que lhes permita passar, digamos, o cabo das tormentas, porque assim, o próprio Banco Central, ele está também no meio dessa tempestade. O Banco Central, que artificialmente manteve o dólar nos 30 meticais, quando na própria banca comercial se questionava se era correto manter um metical tão forte, de repente foi forçado a desvalorizar o metical para taxas de 120%, 130%, ou seja, de um dólar de 30 meticais, vamos falar agora mais realisticamente dos 75, aliás, nota-se até uma certa consolidação do metical ali na casa dos 75 nas últimas 2 semanas. Em relação ao RAND também está a descer na última semana. Portanto, significa que o Banco de Moçambique, ele próprio está no meio da tempestade e no meio da tempestade está a emitir todos estes avisos à navegação de todos os barquinhos que estão à sua volta. Ora, no meio desta tempestade, os barquinhos que não conseguem captar e adaptar-se aos avisos à navegação que o Banco Central está a fazer, estes barquinhos estão a ir ao fundo. Por exemplo, o Banco de Moçambique, na sexta-feira, disse o sistema está sólido, devemos estar confiantes. Num certo sentido, é verdade, ou seja, se olharmos para os rácios... Era uma mensagem também politicamente certa para os rácios momento. prudenciais, digamos que a administradora Joana Matsom não está a mentir, mas o Banco de Moçambique não se pode ater apenas àqueles rácios prudenciais. Há todo um campo e um ambiente macroeconómico que ultrapassa largamente aquilo que o Banco de Moçambique emite cada mês, ou, por exemplo, que vai emitir no dia 14 de dezembro, quando se reunir de novo. Significa o seguinte: se não há investimento externo, se há uma pressão sobre as nossas reservas, se não entra o dinheiro dos doadores, se temos o problema do endividamento externo, isto são componentes que estão como a espada de Damócles sobre o Banco Central e depois o Banco Central repassa este tipo de pressões para a banca comercial. Por exemplo, se o Banco Central, que diz que o sistema está seguro, é obrigado a alterar determinados rácios, os bancos a que vão responder, temos capacidade, por exemplo,
quando, a partir do dia 22 de novembro, os bancos têm que ter cativos 15% dos seus ativos em depósitos no Banco Central. Isto significa que é retirada mais de metade, ou seja, não pode considerar os ativos dos bancos. Aumenta em 100%, ou quase 100%, de 8 para 15, a fatia de disponibilidades que os bancos tinham para fazer negócio, para entregar ao Banco Central. Ora, um banco grande que tem muito dinheiro, tem mais dinheiro, aguenta-se melhor. Os bancos mais pequenos. Um banco pequeno tem que tirar aquele dinheiro que está ali com pão para a boca para entregar ao Banco Central. Compreendemos o objetivo do Banco Central, mas isto não deixa de ser uma pressão adicional sobre os bancos mais pequenos. Logo, quando os bancos mais pequenos fizerem os seus cálculos daqueles rácios que têm que apresentar ao Banco Central, claramente esses rácios não serão os mesmos que na sexta-feira davam tanta tranquilidade à administradora Joana Matson. Como falando disso, no próximo dia 14 há a reunião da Comissão de Política Monetária do Banco de Moçambique e é possível que volte a haver mais, os indicadores importantes com que o banco trabalha possam voltar a aumentar e, portanto, aumentar ainda mais o cenário de pressão sobre o próprio sistema financeiro em si. Não, eu diria também, é importante também enfatizar outro aspecto. Os bancos comerciais não estão de braços cruzados, portanto, estão a fazer o seu melhor para responder a estes desafios. Há claramente nestas mensagens... Repassando, obviamente, para o mercado, mas basta olhar para as páginas dos jornais para ver o nível de execuções que está a acontecer. Aquilo que o banco... O nível de imparidades nesta altura deve ser... Estou curioso em ver as contas dos bancos no abril, maio do próximo ano para ver o nível de imparidade necessariamente tem de subir. Não, o nível de imparidade está problemático. Claramente já disparou há muito acima dos 3%, mesmo naqueles bancos conservadores que têm ali o crédito todo controlado à lupa. Não, o Banco Central, acho que até agora não o disse, mas não esconde o seu desejo de ver, digamos, uma maior consolidação no setor da banca comercial, ou seja, os bancos pequeninos de algum modo se fundirem, Esta principal mensagem, na verdade, está a ser passada ao mercado. Sim, para termos uma banca mais sólida que, por sua vez, dá mais garantias ao mercado, dá mais garantias aos depositantes, dá mais garantias ao próprio sistema financeiro moçambicano. Fernando, vamos avançar para o tema. Esta semana tivemos uma tragédia em Tete, mais uma, infelizmente, e outra vez em Tete. Morreram, há dados, vão sendo atualizados porque havia feridos, inicialmente 40, e depois já se fala em 55, 56 mortos e muitos feridos. Queria ouvir o teu comentário, Fernando. Esta manhã, segundo a ministra Namachilua, o número de mortos já está nos 73. É assim, eu penso que esta é mais uma tragédia da pobreza, da ignorância e da miséria, porque só estas questões explicam o drama que se viveu em Tete, quando um caminhão é estacionado para vender ilegalmente combustível, quando esse combustível é transacionado ao nível da população, quando esse combustível é transacionado, inclusivamente, com a cumplicidade de elementos das forças policiais. Isto mostra até que ponto nós chegamos mais. E reflexo do Estado a comissão de inquérito certamente que vai dizer isto. Há um fogo que deflagrou em dois momentos, ou seja, há um incêndio que afugentou as pessoas, este incêndio foi debelado, as pessoas voltaram a atacar o caminhão para retirar
para retirar o combustível. Situações desta natureza são comparáveis às canoas que tinham velas dentro, portanto, a bordo das canoas e que faziam o roubo de combustível no cais da Matola, ou às situações dramáticas também na Nigéria, em que as pessoas fazem ataques com maçarico, com maçaricos sobre as tubagens dos combustíveis para roubar combustíveis na tubagem dos poços de petróleo na Nigéria, que provocam também estas mortes massivas com queimaduras brutais na população que se dedica a este negócio da extração de combustível na Nigéria. Portanto, todos efeitos, estas são daquelas situações que toda a gente as conhece, fecha os olhos. Não, Caprizães era um centro conhecido de tráfico de combustível. Não é de hoje, não é de ontem, não é do mês passado, é de anos. Agora, há muitos Caprizanges em Moçambique. Basta começarmos a sair fora da cidade de Maputo para vermos ao longo da Estrada Nacional número 1 o tráfico de combustível. Esse combustível é, como acontece em muitos casos, as pessoas irem ao ShopRite, ao ShopRite comprarem produtos no ShopRite para irem revender. Não. No caso específico do combustível, grande parte, ou se não, todo o combustível que é contrabandeado no biscato, no informal, é combustível roubado. É combustível roubado de instituições de Estado, de empresas, é desviado, por exemplo, das senhas que responsáveis de Estado recebem e que depois dão para abastecer este mercado secundário. Por exemplo, nós vimos recentemente... E alimenta toda uma rede... Completamente, Jeremias. E, portanto, as pessoas... alimenta essa rede, faz com que as pessoas tenham uma renda maior... O caso mais gritante, houve uma tentativa de protesto dos chapas quando houve o recente aumento dos combustíveis. Já não há esse protesto, ou seja, há uma tensão latente, mas não há uma greve, não há um protesto. Porquê? Porque o mercado dos chapas é um dos grandes setores que se abastece a partir do roubo de combustível no aparelho de Estado, que se abastece dos subsídios que são dados aos responsáveis do Estado. Por exemplo, como é que é possível um responsável do Estado receber 400 litros de gasolina, 500 litros de gasolina por mês para o seu carro? Nem vivendo em Inhambane, gasta esse dinheiro todo. Portanto, uma parte do combustível vai para a família, outra parte vai para os negócios, para os negócios do chapa. Portanto, significa que este mercado é abastecido por este combustível. Nós praticamente não vemos chapas abastecerem-se nas bombas de gasolina. Porquê? Porque se abastece nos quintais. Ora, a própria operação de abastecimento de um carro num quintal já é uma operação muito perigosa, porque põe em perigo as pessoas. Mas todos nós sabemos, o nível dos bairros se sabe disso, a polícia se sabe, até à espera que aconteça uma tragédia desta dimensão e depois entramos todos num coro de lamentações. Mas depois volta tudo ao mesmo, até a próxima tragédia. Volta tudo ao mesmo. Será que o pombe em Tete é fabricado em condições de maior higiene? Será que deixou de haver pilhas que são postas no pombe para dar mais poder às pessoas que consomem pombe? Eu duvido que isto introduziu essas correções. Portanto, e quando a polícia testemunha ocular destes factos, quando um caminhão se acidenta, os frangos são roubados, as grades de cerveja são roubadas, os sacos de cimento são roubados, ou seja, a pobreza, em última análise, serve
para justificar tudo. Inclusivamente, ao nível da televisão, eu tenho visto situações que me parecem condenáveis, ou seja, a Câmara fica neutra perante os protestos das pessoas que, por exemplo, dizem que as autoridades do Ministério do Comércio e Indústria não deviam queimar produtos alimentares porque as pessoas têm necessidades e, portanto, qual é o problema de queimar arroz que é impróprio para o consumo, ou peixe, ou outros produtos. Mas o Ministério e os seus funcionários estão a cumprir com as suas obrigações, que é destruir alimentos que não são próprios para o consumo humano. Mas, em nome da pobreza, em nome da miséria, há como que este laxismo, bem, até podíamos fechar os olhos à natureza do milho ou do arroz. Portanto, é isto que também é importante refletir neste momento, nesta tragédia e neste luto nacional, porque todo o país enfrenta. Há danos que somos nós próprios que estamos a infligir a nós próprios, à nossa sociedade, com a nossa negligência, com este deixar as coisas acontecerem. Fernando, vamos só muito rapidamente, voltamos esta semana a ter raptos, não sei se alguma vez parámos de os ter, mas pela notoriedade das pessoas visadas, grandes empresários aqui da praça, mostra-nos que esta indústria continua a ser uma indústria altamente lucrativa e que está aí. Não, está aí que há uma importância enorme. E tem os seus próprios operativos esses que aparentemente são sofisticados, têm o mínimo de treino. Pela primeira vez, num dos raptos, são visualizados os raptores e o carro que os raptores utilizaram. Eu não sou um especialista dessas matérias, mas dá para ver que a forma das pessoas se posicionarem, de terem as armas na mão, ou seja, no manuseamento das armas, mostra que não são pessoas com treino paramilitar. Portanto, não são nenhuns aprendizes que ontem agarraram numa Makarov ou numa AK-47. Sabem manusear estes equipamentos, sabem-nos manusear operacionalmente. Isto só corrobora os relatos das pessoas que têm sido raptadas, que exatamente descrevem sempre os raptores como pessoas bem treinadas, sabendo lidar com o pânico, com a emoção, com o stress, com depois a gestão dos cativos, passa a expressão, no cativeiro, e, portanto, não é na maior parte dos casos, não é uma operação de amadores, e corresponde também a determinados acontecimentos e factos que acontecem nas nossas próprias forças policiais. Portanto, não é o recrudescer, o baixar e o recrudescer dos raptos, não é ocasional, corresponde a momentos específicos no nosso ambiente político no país. Fernando, vamos terminar por aqui. Certamente teremos a ocasião de ir discutindo esse assunto, porque parece que mesmo é uma indústria que veio para ficar aqui no nosso país. Assim que nos acompanhou, dizemos nosso muito obrigado. Vamos terminar por aqui, digamos, a esperança de que nos voltemos a encontrar no próximo domingo, aqui neste mesmo espaço, em termos de pontos de vista. Boa noite, uma boa semana de trabalho a todos.